Como vocês sabem, o ideal para a gente ampliar é a régua milimetrada, essa que tem os quadradinhos, certo? E aí eu vou iniciar. Os pontos principais do molde, a gente precisa colocar o plano cartesiano. Quais são esses pontos principais? Aqui. Na pence, como eu já havia falado para vocês outra vez, a gente escolhe um dos pontos. Vou escolher o primeiro, depois vem. Deixa eu ver. Aqui na pence, um dos pontos. E aqui, certo? No material de vocês, que eu mandei lá no Água, aqui tem a circunferência do busto. Não tem problema. Tá um pouquinho diferente desse que nós vamos fazer, mas é a mesma coisa, tá? E aí vamos aplicar o ponto cartesiano nesses pontos principais que nós marcamos, certo? Bom dia, Lili. Vamos lá. E aqui eu já vou... Tudo tem que ser no esquadro. Aqui eu já vou esquadrando por essa linha vertical que eu fiz. Um esquadrando pelo outro. Tem alguém querendo entrar? Acho que eu vou fechar aqui para não ficar a notificação. Bom dia, Dalila. Já foi feito o plano cartesiano. Essa é a frente, tá, gente? Nos pontos principais. Já tá tudo com plano cartesiano. Não é cruz, é plano cartesiano. Certo? A gente precisa fazer um plano cartesiano em cada ponto a ser ampliado, tá bom? Porque esse plano cartesiano vai nos orientar para que o molde seja ampliado ou reduzido, todo por igual, todo no esquadro, certo? Para que ele não sofra nenhuma alteração de um tamanho para o outro, a não ser o próprio tamanho, certo? E aí, cada ponto desse, nós vamos acrescentar medidas. Mas que medidas são essas? De acordo com a tabela de medidas. E
todo mundo sabe que nas circunferências de um tamanho para o outro, cresce 4 centímetros, independente do tipo de tabela, certo? Cresce 4 centímetros. Mas a gente não está trabalhando com 1/4 molde. Então, a gente vai acrescentar 1 centímetro, certo? Que é 1/4 de 4 centímetros, ok? Mas isso na circunferência. No comprimento vai acrescentar 1 centímetro. Porém, nós vamos dividir esse 1 centímetro com meio para cima, meio para baixo, ok? Agora, pontos com aqui no ombro, certo? No ombro e na cava, aqui na parte de cima, que é um ponto da cava com o ombro, será meio centímetro. A pence, assim como a pence da frente da saia, do dianteiro da saia, começou pelas costas, não tem problema, Marta, é porque as costas é o mais fácil. Eu tô começando pela frente porque a frente é a mais, digamos, complicada. Não é nem complicada, ela é a mais complexa. Por quê? Porque ela tem 2 pences, certo? E aí a pence, ela vai apenas se deslocar, ok? Ela vai se deslocar de um ponto ao outro. E aí ela se desloca metade do que o tamanho cresce, por exemplo. Por quê? Porque aqui, na nossa blusa, o centro é uma dobra, certo? Vou escrever aqui, dobra. E na dobra, a gente não acrescenta nada. Então, a blusa, ela vai acrescentar apenas em direção à lateral. E ela vai acrescentar 1 centímetro. 1 centímetro. Mas a minha pence, ela não pode se deslocar 1 centímetro, porque quando chegar nos tamanhos maiores, ela vai estar bem aqui. Vai estar uma pence aqui e outra aqui. Não vai estar no centro do ombro, que é onde ela deve estar. Então, ela vai se deslocar metade do que se desloca o molde, meio centímetro. Entendeu? Então, vamos lá. Vou colocar aqui as medidas, né? Esse ponto 1. Eu não vou enumerar os pontos, não, gente, porque aqui eu vou ter que fazer o plano cartesiano e depois a gente vai desenhar o molde e o número vai estar atrapalhando. Então, nesse ponto aqui, ele vai subir 0,3, certo? Ele vai apenas subir. Tem pessoas que ampliam colocando meio centímetro, é demais. Tem outras pessoas que não colocam nada, é de menos. Tem outras pessoas que ampliam apenas de 2 em 2 tamanhos. Ok. Entendeu? Nós vamos fazer 0,3. Aqui nesse ponto, para cima, 0,5, certo? Para cá, em direção ao degolo, 0,3. Esses pontos, gente, tanto ele é para lá, se for acrescentar tamanho, para diminuir tamanho é para baixo. A mesma coisa aqui, certo? Esse ponto para cima, aumentando o tamanho. Ele é 0,5, para baixo também, se for diminuir. Para um lado, que é para onde a gente vai deslocar a pence, para o lado da lateral, em direção à lateral. 0,5, 0, vou botar aqui. Ou para fora, se for aumentar o tamanho, ou para dentro, para diminuir o tamanho. Aqui nesse ponto, para cima ou para baixo, 0,5. Para fora ou para dentro, 0,5. Certo? Aqui, na lateral, apenas para o lado, 1 centímetro. Certo? Aqui embaixo, para a lateral, para dentro ou para fora, 1 centímetro. E para baixo ou para cima, 0,5. Aqui é uma pence, a pence vai se deslocar
A câmera não está pegando. Ah, lá em cima, né? Melhor, Wellington? Melhorou, né? Pronto. A pence, ela vai apenas se deslocar. Então, 0,5 para o lado e 0,5 para baixo. E aqui no centro, apenas para baixo ou para cima, 0,5. Aqui no busto, 0,5. Só, certo? No caso aqui do busto. Lá, no material de vocês, a pence está desenhada. Lembra que eu falei que a pence ela não vem até o centro do busto, até o PAB? Lembra que eu falei disso? Que ela aqui está na base. Por quê? Porque ela tem que vir na base até o centro do busto, porque nas interpretações você vai deslocar as pences, né? Então você tem que cortar até o centro do busto. Lá no material de vocês, tá tipo assim, tá aqui o molde. Certo? E aí tá vindo a pence bem aqui. Aí bem aqui é o centro do busto, tá uma circunferência, e vem a outra pence aqui. Tá pegando, tá? Entendeu? E aí, essa pence, ela vai se deslocar assim, e o busto vai se deslocar também. Ok? Só que como na base de vocês está assim, nós vamos fazer assim, tá bom? Para que vocês não tenham que já fazer desse jeito aqui, ok? Mas o princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, tá? Vou apagar aqui. Agora vamos colocar as medidas que nós escrevemos lá em cima. Vamos marcar. Para cima não é 0,3, então vamos marcar 0,3. Dois tamanhos maiores e um tamanho menor. Certo? Aí começa. Vai em tudinho, meio centímetro. Aqui é 0,3.
Tá dando para entender, gente, o que eu tô fazendo? Eu tô colocando as medidas nos planos cartesianos. Tô fazendo o que eu chamo de gaiolinha, certo? Eu vou traçando outros planos cartesianos, porque esse primeiro que eu fiz é referente ao tamanho que está desenhado aqui, certo? Os outros que eu estou fazendo, que vai formando essa gaiola, é referente aos próximos tamanhos. Certo? Agora, eu tenho que marcar, sabe aqueles pontos que eu marquei, aonde fiz o plano cartesiano? Eu tenho que marcar para cada tamanho o mesmo ponto, certo? Meu ponto de referência, que é onde eu vou colocar o meu molde para desenhar o novo tamanho. Então, aqui, cada encontro é um ponto. Agora, quando tem a gaiolinha, esse era o meu ponto do molde base. Ora, é só eu observar. Ele está aumentando, subindo para cima, aumentando para cima, certo? E abrindo o decote para este lado. Então, eu vou seguir para cima e para o lado. Então, meu ponto é este. Para cima e para o lado. Meu ponto é este. E ele está diminuindo de tamanho para baixo e para este lado. Então, é aqui. Vocês vão observar que os pontos, eles seguem uma diagonal. Entendeu? Então, aqui, esse é o meu ponto base. Para cima e para o lado. Para cima e para o lado. Para baixo, em direção ao centro. E assim sucessivamente. Certo? Esses são os meus pontos que irão me guiar para desenhar um novo molde ampliado. Certo? Agora eu vou desenhar. Para desenhar, eu vou usar a minha base como régua. Eu não uso mais as réguas. Por quê? Porque eu preciso do meu molde, que todo os meus outros moldes sigam a mesma curvatura do meu molde base, certo? Então, eu vou posicionar os mesmos pontos que eu marquei, eu vou posicionar nesses pontos que eu também marquei no plano cartesiano. Entendeu? Então, vamos lá. Começando aqui, olha. Posiciono o ponto no ponto, ponto com ponto. Certo? Aqui o ponto, no outro ponto. Aqui é o pique. Já marco que bem aqui é o pique.
Vamos deixar que acaba por último, tá? Vamos fazer aqui lateral. Ponto com ponto. Vamos marcar aqui o pique. É aqui e no ponto. Certo? E aqui o degolo. O degolo, a gente posiciona primeiro este ponto, desenha um pouco, e aí depois posiciona o outro ponto e encontra com a curva que a gente iniciou. Certo? Gente, quando eu salvar... Bom dia, Doroteia. Quando eu salvar esse vídeo, eu vou editar e vou tentar dar um zoom para que fique mais visível isso aqui para vocês, tá certo? E aí depois vocês podem acessar novamente esse vídeo, ok? Vamos lá, desenhar a cava. Aqui na cava a gente precisa ter um pouquinho de cuidado, tá? Vamos posicionar lá em cima e aqui embaixo. Ó. O tamanho menor, ele é mais fácil de fazer. Porém, o tamanho maior, ele complica um pouquinho mais. Vocês vão ver por quê. Quando eu fiz o primeiro, essa curvatura, a primeira, eu vou traçar uma reta, uma linha reta, em um dos pontos da minha cava. Certo? E vou verificar a distância entre um e o outro. Entre um e o outro. Vou verificar quanto que deu essa distância. Meio centímetro. Então, eu vou marcar meio centímetro nessa mesma linha, para que os outros tamanhos passem exatamente igual nessa mesma curva. Certo? Então, vou marcar aqui meio centímetro. E na minha base, eu vou marcar onde eu tracei essa linha. Bem aqui. Então, toda vida, este ponto que eu marquei, ele vai ter que passar em cima deste que eu marquei. Certo? Agora eu vou fazer de outra cor. Vou pegar aqui outra cor. Vermelho. Vamos lá. Vamos traçar aqui o ombro. Observe que o ponto já não se encaixa um com o outro. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou na direção do ponto, começo riscando e paro. Aí eu venho, ajeito o molde e coloco ponto com ponto. E agora sim. Aqui é o pique e aqui é o outro pique. Certo? Vamos para a cava. A cava vai passar bem aqui aonde eu marquei. Posiciono lá e posiciono aqui em direção. Aí eu venho. Parou. Coloco ponto com ponto. Aí eu venho ajeitando. Certo? Lateral. Ela não vai chegar até lá embaixo. Então, eu venho, posiciono nesse ponto, começo a desenhar e paro. Aí, ajeito lá embaixo e termino.
Aqui embaixo, a mesma coisa. Desenhei onde ficou o pique e aqui. Outro pique. Certo, gente? Aí falta o daqui. Pronto. Vamos desenhar aqui a pence para vocês. É um pouquinho demorado. Viu? Não é assim, até porque vocês precisam ter bastante atenção, gente. Muito calma. Certo? Ó, como é que vai ficar? Tem que limpar aqui a ponta, vai ficar toda preta. Limpando a ponta do pincel. Vamos lá pro preto. Entenderam? Eu não vou fazer o outro tamanho, porque vai seguir a mesma coisa, certo? Vocês vão fazer um tamanho menor e 2 tamanhos maiores, ou seja, vai fazer o 38, o 42 e o 44, certo? O 40 é o que vocês já têm. Aí vamos para as costas. As costas vai seguir o mesmo processo, gente, a mesma coisa. A diferença é que as costas é mais fácil, porque as costas só tem uma pence, certo? Vou ampliar estes pontos. E com as mesmas medidas. As costas, gente, vamos deixar as costas aqui inteiras também, tá bom? Vamos ampliar somente para cá. Não vamos ampliar nas costas aqui no centro. Vamos ampliar somente para cá. Vamos seguir o mesmo processo da frente. Não vamos fazer que nem na saia, tá bom? Então, aqui vai ser 0,5. Aqui. Tá bem aqui. Um centímetro. Aqui. Aqui.
Certo? É isso, gente. Aqui... Aqui, eu não vou fazer as costas, todo esse processo não, certo? Porque é igual. Ficou alguma dúvida? No material de vocês tem os dois feitos, tá, gente? É só olhar. E qualquer dúvida, pode falar comigo. E aí? Deu para entender? Não conseguiu visualizar? Conseguiu visualizar? Como é que é? Tem alguma dúvida? Gente, para entregar para nota AP2, eu vou querer essa ampliação e a da saia também. Não precisa cortar os moldes, cada um de um tamanho, não. Eu quero só esse esquema aqui, tá certo? E façam de caneta de cores diferentes. Pode ser de canetinha, você pode até fazer de lápis e depois cobrir com canetinha, certo? Para que na foto eu consiga visualizar que vocês fizeram outros tamanhos da forma correta e de cores diferentes, tá bom? E eu oriento vocês que façam o plano cartesiano de lápis, copiem a base de caneta, façam um plano cartesiano de lápis, porque é a parte mais complicada. E aí, depois que vocês fizerem todo o plano cartesiano de lápis, aí vocês vêm desenhando o molde, cada tamanho de uma cor diferente de caneta. E é só vocês lembrarem também da saia, se vocês já fizeram, o processo é o mesmo, gente. O que vai mudar? Vai mudar somente medidas, a forma de colocar o molde, principalmente essa parte da curva, tá? Que vocês vão passar sempre pelo mesmo... Vocês, depois que fazem o primeiro, que eu sugiro que vocês comecem pelo tamanho menor... Não, o plano cartesiano não, Marta. O plano cartesiano todo, eu sugiro que faça de lápis, certo? Todo o plano cartesiano faça de lápis. Por quê? Porque vocês vão esquadrar, vocês podem errar, podem sair do esquadro, aí vai, apaga e faz de novo. E aí, depois que fizer o plano cartesiano de lápis, vocês vão riscar o molde, desenhando os tamanhos de caneta em cores diferentes. Vou ver mais uma vez. É assim mesmo, gente. Gradação é um pouquinho mais complexo. Vocês precisam de mais atenção. E realmente vocês precisam visualizar o vídeo, às vezes 2, 3 vezes. Certo? Então, eu sugiro que vocês façam plano cartesiano de lápis e depois façam o desenho do molde de caneta de cores diferentes. Se for fazer de canetinha, opte por canetinhas que tem a ponta fina, tá? Porque também, lembrando que a ponta do lápis ou da caneta muda o tamanho do molde, tá? Se for uma ponta grossa. Façam o plano cartesiano de lapiseira, se possível. Se for de lápis, aponte bem o lápis para deixar com a pontinha bem fininha, certo? E aí eu vou editar esse vídeo e vou tentar aproximar o desenho do plano cartesiano o máximo possível para que vocês possam visualizar melhor. Mas lembre, é o mesmo processo que foi feito na saia. Não vai mudar praticamente nada, tá bom? Ok? Então tá certo, gente. Eu vou ficando por aqui. Tô lá no Ava, certo? Para qualquer dúvida, falem comigo, tá? Beijo e até a próxima.